Capítulo 10. A descoberta. Viu-se diante de uma gaveta semi-aberta, com uma chave grossa e dourada reluzindo sobre seu puxador. Era a única que possuía fechadura e estava destrancada. Caroline passou grande parte do dia remoendo a história de Antonieta. A cada vez que a relembrava, sentia um respeito e um orgulho indescritíveis crescerem por aquela mulher. Com isso, aquela que era apenas mais um nome na memória dos antepassados falecidos transformou-se de repente num ícone. Gostava, em especial, do momento da fuga. Podia vê-la em sua imaginação, sentindo um frio na barriga e um calor no peito, como se fosse ela própria que vivia o momento. Segurando a pedra do colar, agora mais preciosa do que nunca, olhou para as nuvens, como se visse a própria Antonieta. Imaginou como ela se sentiu no dia em que fugiu. Não julgou que sentisse medo, nem que tivesse hesitado, por maiores que fossem os obstáculos no caminho. Pelo contrário, imaginava-a forte e guerreira, firme em seu ideal. Que orgulho sentia dela! E que ideais tenho eu? Pensou numa inevitável comparação. Quantas vezes já não se rebelara? Mas a troco de quê exatamente? Tudo o que fizera até então era soltar uma ou outra palavra grosseira e bater os pés no chão com teimosia, e o que conseguira? Afinal, pelo que lutava? Decidiu curar sua agonia espiritual com o padre Reynolds. Atravessou o grande salão, grata por não encontrar o pai, e deixou a casa. Aproximando-se da capela, começou a se sentir menos culpada. Já imaginava o padre sorrindo para ela daquele jeito brando, pedindo para se acalmar diante dos planos de Deus para a sua vida. É como tem de ser, Caroline, diria, de certo. É seu papel no mundo. Ela passou pela grande porta de madeira escura, fez a costumeira reverência ao altar, cobriu a cabeça com o véu lilás que trouxera consigo e caminhou pelo corredor central até uma pequena entrada lateral que levava ao aposento do padre, Padre Reynolds. A portinha, estreita e alta, estava entreaberta. Caroline aguardou por alguns momentos e, julgando não ter sido ouvida, aumentou a fresta devagar, empurrando a porta. Adentrou metade do corpo, espiando o cômodo, uma espécie de escritório fundido à sala de estar. O dormitório ficava atrás de outra porta, aos fundos. Por todo o espaço via papéis, quadros, livros, as pequenas poltronas de veludo vermelho e a bandeja com um bule de chá e uma única xícara suja. O ambiente era tão acolhedor que Caroline foi atraída para dentro, quase sem notar. Sentiu uma calma repentina na atmosfera de meia luz que as cortinas escuras proporcionavam. Acomodou-se em uma das poltronas, balançando a cabeça para trás, relaxando o pescoço tenso. De vez em quando, naquela paz, tudo parecia certo e resolvido. Assim que pensava em Philip, contudo, lembrava com amargura que grandes problemas a esperavam lá fora. Inquietou-se aflita. Queria que o padre chegasse logo, para ouvir sua voz amiga confortar seu coração, enquanto confessava. Levantou-se e caminhou pelo recinto, observando alguns quadros, até bater os olhos na mesa. Nela havia 2 pilhas de papéis, uma outra, de uns livros grossos, com capas escuras,
e mais 2 ou 3 no chão. O padre precisa arrumar este lugar com mais frequência, comentou, divertindo-se. No centro daquela mesma mesa havia um grande livro aberto. Caroline olhou para a página aberta, imaginando se haveria uma mensagem de Deus escrita ali para ela. Deu-se a liberdade de se sentar à cadeira de encosto alto, onde o padre passava a maior parte do tempo. Sorteou com os olhos qualquer parágrafo do livro aberto e começou a ler entretida. O entusiasmo, porém, acabou logo. Estava tudo em latim. Vasculhou mais alguns livros, abrindo-os diante de si, mas não parecia haver nenhum num dialeto que pudesse entender. Soltou o último da pilha sobre a mesa desiludida. Com a bagunça formada sobre a mesa, 2 livros pesados caíram ao chão com um estrondo, e ela apressou-se em recolhê-los. Foi quando se viu diante de uma gaveta semi-aberta, com uma chave grossa e dourada reluzindo sobre seu puxador. Era a única gaveta que possuía fechadura e estava destrancada. Caroline descartou qualquer possibilidade de vasculhá-la. Seria uma grande invasão à privacidade de Reynald, que afinal era um amigo. Mas enquanto suas mãos empilhavam os livros, seus olhos pousavam insistentemente naquela fresta aberta da gaveta, tornando o seu trabalho automático e muito mal feito. Não, pensou, vou terminar de arrumar estes livros e esperar pelo padre lá fora. Com impaciência, reordenou as pilhas de livros, até deixar a mesa como encontrara. Quando terminou, recostou-se à cadeira, exausta, com o peso daqueles livros imensos, e fixou os olhos num ponto seguro à sua frente. Porém, no canto da sua visão, aquela frestinha parecia chamar por ela. É um erro, sussurrou, um grande erro. Olhou para a gaveta como se a desafiasse. No fim, deixou-a vencer a batalha e a abriu com um movimento rápido. Havia uma série de folhas soltas, alguns objetos circulares e um livro pequeno também em latim, cheio de pequenas frases que Caroline daria tudo para poder saber o que significavam. Entre os papéis havia algumas peças metálicas que ela não reconhecia. Uma chave pequena, um vidro cheio de pequenas bolas que pareciam ser de chumbo e, debaixo de tudo meio escondido, um livro mais largo e tão grosso quanto aqueles com os quais ela lidara até então. Ergueu os papéis sobre o livro para ver o título, mas não havia nada gravado sobre a capa escura. Puxou o livro para fora e o colocou sobre a mesa, diante de si. Observou atentamente a primeira página, que continha apenas uma dedicatória para o amigo Reynald pela grande cooperação em todos esses meses. Que lhe seja de bom proveito esta raridade e não te esqueças de manter sigilo, Padre Augustino. Não te esqueças de manter sigilo, entre aspas. O livro praticamente pedia para ser lido. Caroline virou a outra página com mais vontade e curiosidade que antes, e encontrou escrito em letra manual, no centro da folha, Bíblia Sagrada. Ela piscou algumas vezes e leu mais uma vez, Bíblia Sagrada. O padre vivia recorrendo às suas citações, mas sempre em latim, sempre em latim, sempre em latim. Aquela era sua grande chance de saciar parte da curiosidade e por fim entender aquelas escrituras. Olhou em volta, apurando os ouvidos.
Tudo estava silencioso e parado como no momento em que ela chegou. Então, avançou nas páginas com muito cuidado. Várias estavam soltas, como se aquilo fosse uma amassada de papel escrita, e anexada a uma capa vazia. Quem sabe não está aqui o meu recado de Deus? Sorriu esperançosa. Abriu em uma página qualquer e mergulhou num parágrafo, que leu muito com atenção. Sua expressão, outrora curiosa e animada, foi se fechando, até se transformar em indignação. Mas o padre sempre disse, ele sempre falou que... Passou vários minutos lendo, cada vez mais velozmente. E com crescente inquietação, começava a respirar com força. De repente, a porta estreita se abriu, era o padre. Ele parecia distraído e tranquilo, mas bastou ver Caroline sentada à sua mesa que deu um salto. Caroline! Exclamou, falando mais rápido do que o normal. O que faz aqui? Caroline não se espantou. Não se sentiu flagrada, tampouco culpada. Ergueu os olhos franzidos e irados para Reynolds, levantando-se sem pressa. O senhor mentiu para mim por todos esses anos, padre. Ele ficou em silêncio, completamente desentendido. Por que isso, Caroline? Eu nunca pensaria em... Padre, agora eu sei. Sei a verdade, a maior verdade de todas. Que verdade, criança? Ela ergueu a Bíblia que estivera lendo, ao alcance da visão do padre. Ele soltou uma exclamação surpresa. Mexeu em minhas coisas, advertiu a sério. Caroline, eu devia mesmo era começar a ler o que está escrito aqui, em suas celebrações. Aproximou-se dele, iluminada de ideias. O Senhor vive nos dizendo que somos da maneira como Deus quer, que assim nascemos e que assim morreremos, para depois em latim dizer o oposto sem que ninguém saiba. Dê-me este livro, irritou-se, puxando-o das mãos de Caroline. Padre, tudo o que eu li falando sobre liberdade, que o homem é livre para escolher o seu caminho, que Deus nos trouxe ao mundo com o direito da escolha, o livre-arbítrio, padre. Caroline, baixou a voz nervoso, não deve dizer a ninguém sobre o livro sagrado que guardo em minha gaveta. Mas por quê? Porque, rendeu-se. Ele não é normalmente encontrado, entende? A Bíblia só deve existir em latim. É proibido a traduzirem e divulgarem assuntos da igreja. Caroline levou as mãos à cintura. É claro, concluiu, para que todos continuem achando que são escravos da vontade de Deus, quando Ele próprio nos enviou seu Filho para pregar o amor e a liberdade. Caroline estava atônito, com a esperteza daquela menina tão jovem. Sem mais uma palavra, Caroline o contornou e desapareceu pela porta. O padre abraçou o livro secreto e se jogou na poltrona, com o coração acelerado. Que grande descuido! Caroline se sentia mais livre do que jamais se permitira ser. Afinal, se era uma resposta o que ela tanto buscava, conseguiu muito mais que isso, encontrou sua libertação. Enquanto subia os degraus de mármore, parou no patamar em frente à porta, reparando em uma alta gaiola dourada, onde um belo pássaro branco era mantido. Ela o admirou demoradamente. Sei como se sente, amiguinho. Ele inclinou a cabeça, produzindo um som leve e doce. E se de repente você descobrisse que a porta da sua gaiola nunca esteve realmente fechada?
Ela passou as mãos pelas grades da gaiola, divertindo-se com a reação da ave. Então, abriu a pequena porta. O pássaro assustou-se num primeiro instante e saltou para outro poleiro, desconfiado. Porém, tão logo se viu diante da fresta aberta, disparou em direção ao céu azul, que até então podia apenas ver. Caroline comemorou com ele aquela vitória, que só se tornou possível depois do susto que o colocou diante da porta para a sua liberdade. Liberdade! Aquela palavra começava a se tornar mais forte e concreta dentro de si. Abriu a porta da sua casa com um sentimento intenso em sua alma, que parecia torná-la invencível. Estava radiante, satisfeita com suas próprias descobertas. Seu pai, que estivera ali o tempo todo, sentado em sua poltrona verde musgo, viu a menina entrar e não pôde deixar de interrogá-la. Vai me dizer onde esteve? Ou terei que seguir seus rastros de lama? Fui à capela, papai, respondeu ainda com um sorriso nos lábios. Estava conversando com o padre Reynald. A troco de quê? A sagrada confissão. Andei pensando. Olhou para ele com o coração leve. Talvez o Senhor tenha razão em tudo o que sempre fez em relação a mim. É meu pai, tenho o direito de indicar o caminho que acha prudente eu seguir. E agora que o padre já me concedeu o perdão de Deus à minha teimosia, gostaria de ter o seu. O barão deixou-se desmoronar com aquelas palavras. Fitou a filha por alguns instantes. Caroline olhava-o com serenidade, esperando por uma resposta como quem aguarda um abraço, ou qualquer outra demonstração agradável de carinho. Acho bom que reconheça a sua incrível falta de prudência dos últimos tempos. Respondeu ainda sério. Eu bem sabia que era uma questão de tempo e mocidade, e você aprenderia a respeitar e obedecer devidamente. Tenho o seu perdão? Insistiu com a voz suave. Desacostumado a ocasiões sentimentais, o barão gaguejou. Sem olhar nos olhos da filha, respondeu que sim, mandando-a subir para o quarto e perguntando-se em seguida que bicho a teria mordido. Observou-a atingir os primeiros degraus da escada. Parecia tão feliz, tão cheia de paz. Caroline, chamou-a. Ela se deteve aguardando pelo que ele diria. Desça até aqui. Colocou-se novamente à frente do pai que pigarreou e ajeitou o casaco com as mãos. É sobre o seu casamento na próxima semana. Ela sentiu o estômago revirar. Casamento? Sim, dadas as circunstâncias, decidi que você se casará com Philip. Ela sentiu o coração aquecer aliviada, então Philip não mais seria preso, nem ferido ou mesmo morto. Um grande problema a menos. Sabe muito bem o motivo da minha decisão. Avermelhou-se cheio de raiva. Minha filha não há de se casar com um homem, tendo sido desonrada por outro. Não será mal falada para andar por aí a sujar nosso nome. E se por qualquer motivo esse casamento não acontecer, o seu destino será o convento, e o dele será aquele digno de um mau caráter que é o que ele é. Ele tirou um lenço do bolso e limpou o rosto suado. Caroline fechou os olhos por alguns segundos, agradecendo mentalmente a Deus por ter livrado Philip das mãos dos capangas do seu pai, pelo menos por hora. Dinamene, que a todo o diálogo assistira, tinha os olhos escancarados. Pensou que jamais viveria para ver aquilo, um diálogo praticamente harmonioso entre aqueles dois, sem alterações na voz ou retiradas triunfais de Caroline.
Daquela vez foi com passos leves que a garota entrou em seu quarto conversando consigo mesma. Sim, papai, o senhor pode pensar que sabe o que é melhor para mim. Fechou a porta, lançando um olhar ambicioso pela janela, em direção ao horizonte. Mas quem traçará meu caminho serei eu.